quais ações que você acha que estão melhores, é, mais fortes, com uma tecnologia melhor, mais preparadas para surfar uma possível retomada econômica do setor aí bancário que você falou, né, e de energia elétrica? Então, bancário, acho que todo mundo acaba sempre indo para Itaú. Se a gente pegar, por exemplo, os outros bancos mais com vertente tecnológica, próprio Nubank, ah, Banco Inter, enfim, fintechs ou bancos que sofreram muito, tiveram quedas gigantescas de valuation, muito porque o mercado enxerga essas empresas como tech, né? E se Nasdaq afundou, acaba puxando todos esses outros valuations para baixo também. Então, nesse momento, você pode falar, são oportunidades interessantes de compra, talvez, mas se a gente trabalha com um cenário de recessão afetando o Nasdaq diretamente, você pode ter quedas mais fortes e mais relevantes nas empresas tech brasileiras também. Então, tech é um segmento bem cauteloso, na minha opinião, nesse momento. A gente precisa de cautela, precisa de receio e, de novo, humildade para ir com calma. Se quiser comprar naquele esquema de preço médio, comprar aos poucos, comprar de forma parcelada. Eu acho que Itaú, BTG, Bradesco são opções muito interessantes. Banco do Brasil também, acho que são os mais interessantes hoje no Brasil. O Banco do Brasil está super, super descontado, até pelas questões políticas inerentes ao Brasil nesse momento. O Bradesco também está bem descontado por conta de alguns balanços. O último balanço que veio um pouco problemático, o mercado reagiu mal. Mas, assim, Bradesco é Bradesco, né? Bancos grandes, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil são inquebráveis novamente. E aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades e fazer algumas compras pensando numa retomada econômica ou mesmo pensando numa resiliência desse setor. Energia, acho que, é o que todo mundo sempre vai também. Taesa, Engie, é o que todo mundo acaba indo, não tem muito... Feijão com arroz, né? Exatamente, não tem muito para onde fugir. Mas é um segmento de energia que é interessante, dividendos altos, previsibilidade, contratos longos. Pensando também numa retomada econômica com a indústria consumindo mais energia, acho que é um segmento que pode se beneficiar e pode crescer. Tem um segmento que eu gosto muito, que poucas pessoas falam, que é, não um segmento, uma empresa, que é Embraer. Embraer, eu lembro... muita gente fala mal, né? Muita gente fala mal de Embraer. Explica. Embraer é uma empresa, é líder de tecnologia no país. A Embraer está posicionada como uma das poucas empresas líderes mundiais, ou não é líder mundial, mas entre os líderes mundiais de tecnologia. Então você coloca Boeing, Airbus e Embraer, é a terceira maior produtora no mundo de aviões. Então eu lembro desde o coronavírus lá da crise de 2020, Embraer despencou. Eu falava, gente, talvez Embraer seja um dos maiores exemplos de tecnologia brasileira, assim. Quais são as empresas mais tecnológicas no Brasil hoje? Não tecnológica de adotar tecnologia, mas de produzir tecnologia. Quem produz tecnologia no Brasil? Pouquíssimas empresas produzem tecnologia de ponta no Brasil. Porque elas são muito focadas, o Brasil é muito focado em segmento financeiro, muito focado em segmento bancário, muito focado em segmento de energia, enfim, e commodities, né? Mas tecnologia pura, a Embraer é um dos maiores exemplos que a gente tem no país. E eu acho que a Embraer é muito negligenciada, ela é muito pouco valorizada pelos investidores e ela tende a crescer no mundo cada vez mais tecnológico e atrair interesse de outros grandes players internacionais tecnológicos. Tanto é que a Embraer quase fez aquela transação com a Boeing, não fez por conta da pandemia, que afetou fortemente os resultados das aéreas, das produtoras, e também porque a Boeing estava no meio da crise lá do 737 MAX, né, que teve as duas quedas, afetou fortemente a Boeing, afetou a corporação, afetou a reputação, afetou o CEO, caiu, e aí cancelaram o deal com a Embraer. Mas a Embraer, para mim, é uma baita empresa. Não é uma recomendação, a gente tem que analisar preço, tem que analisar outros fatores, mas eu sempre gostei muito de Embraer, eu gosto de aviação, e Embraer é tida no mundo como um case muito bom, muito relevante, muito confiável, tecnologia de ponta. Então, a Embraer, para mim, tinha tudo para ser uma empresa muito maior do que é. E, enfim, acho que tem que... Vale a pena ter uma participação e vale a pena acompanhar o case, porque tem muito potencial. Sobre ela, né? Por que você acha que tem tanto preconceito na empresa? Seria muito pelo setor de aviação? Eu acho que sim. A aviação é tipicamente um setor muito mal visto, né?
É um setor margens baixíssimas e muito apertadas, um setor muito exposto ao câmbio, um setor muito exposto ao petróleo. Então é um setor que todo mundo passa longe. O próprio Warren Buffett, ele já investiu muito em aéreas, vendeu todas. Não vendeu todas, não sei se vendeu todas, mas ele vendeu fortemente. Depois se arrependeu e disse publicamente se arrependeu, que não teve uma leitura correta, foi lá na pandemia. Mas acho que as aéreas são muito mal vistas pelos investidores. Ok, é um setor muito difícil. Mas a Embraer, obviamente que ela produz, o consumidor da Embraer são as aéreas. Mas tem tanta tecnologia que a Embraer já está em outras vertentes, por exemplo, de carros voadores, de tecnologias futuristas, porque a tecnologia que você usa no avião pode ser usada, obviamente com muita adaptação, mas pode ser usada nas próximos desenvolvimentos tecnológicos que vão existir na nossa vida. Então, carros voadores, ônibus voadores, espaçonaves, etc. Claro, especulando sim. E deixando a imaginação, mas ela está muito bem posicionada. E acho que os investidores eles têm muito preconceito com as aéreas brasileiras, que elas são mais apertadas do que aéreas internacionais. E a Embraer, ela produz, ela vende para aéreas de todo mundo, não só do Brasil. Na verdade, as aéreas Gol e Latam nem tem Embraer praticamente. A Azul tem, mas o maior mercado da Embraer nem é o brasileiro. Ou seja, ela também tem a proteção cambial, digamos assim, em suas receitas, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas acabam se contaminando pelo setor aéreo, que tem muito preconceito, mas acabam deixando de olhar para outros setores. Setor militar. A Embraer ela é forte no setor militar, não equiparado a empresas americanas e europeias. Mas a Embraer ela é forte no segmento militar e ela é forte em muitos espaços que são negligenciados por outras empresas militares. Por exemplo, o Super Tucano, que é um avião a hélice da Embraer de ataque, ele é super econômico, ele é muito bem visto por vários exércitos do mundo, inclusive o exército americano, que algumas atuações são muito caras para o exército americano fazer por meio de aviões supersônicos, os aviões mais avançados do exército americano. O Super Tucano da Embraer ele é muito bom para ser utilizado. Então a Embraer ela é forte também no segmento militar, que é um segmento alheio a crises, né? O segmento militar ele não é afetado por crises, porque, na verdade, o mundo sempre gasta mais em defesa, em ataque, do que os anos anteriores. Sim, e a gente viu isso bastante, né? Exato. Nos últimos tempos, né? Que países que negligenciaram isso Sim. estão tentando correr atrás nos últimos meses aí do prejuízo. Sim. Então a Embraer poderia, inclusive, e tem projetos, na verdade, de intensificar e aprimorar toda a sua parte militar, que também é importante para a empresa. De forma que eu gosto da empresa, eu acho que é um baita case de tecnologia no Brasil. E de novo, os investidores não prestam muita atenção. Cara, massa demais, realmente.